Quem é que ama Ele? Querer, Espírito Santo. Graça e paz a todos. Que alegria estar aqui de volta com vocês para o segundo módulo. E esse segundo módulo está chegando para abençoar a sua vida. Pensa numa aula abençoada. Trate ele com reverência. Muitas vezes a gente quer ser tratado com honra, não é verdade? Queremos ser tratados com honra, queremos ser tratados com muita reverência. Quando nós somos desrespeitados, a gente fica um pouco chateado, não é verdade? Pois bem, quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, nós observamos através das páginas sagradas da Bíblia que o Espírito Santo ele também quer ser reverenciado em sua fala, em sua manifestação, na intimidade com você, como um amigo. Então vamos ler aqui o texto que nos dá base para isso. Está aqui no livro de Atos dos Apóstolos novamente. E a gente vai ler para você aqui o que está escrito, tá? Em Atos 11, versículo 12. E disse-lhe o Espírito Santo a Pedro que fosse com eles, nada duvidando, e também estes 6 irmãos foram comigo, e entramos em casa daquele homem. Queridos, nós observamos aqui uma passagem bíblica aonde aponta que Pedro ele explica a sua conduta diante do que aconteceu ali em Atos 10 na cidade de Jope, aonde todo mundo sabe que aconteceu na casa de Cornélio. E ali Pedro então ele começa a fazer uma exposição bíblica no capítulo de número 11, e o versículo 2 diz que Pedro sobe para Jerusalém. E de repente, dentro desse contexto, o capítulo de número 11 e versículo de número 8 diz que de maneira nenhuma o Senhor, pois nunca da minha boca entrou coisa alguma imunda. É Pedro falando ao Senhor em uma visão de êxtase, onde ele vê animais. E ali Pedro está explicando sobre isso. Deus corrige ele. E Pedro então fica atônito com o que está vendo e presenciando. Então, de repente, Pedro fala que apareceu 3 homens que foram enviados de Cesareia. E aqui, no capítulo 11, Pedro está explicando a sua conduta, que é uma conduta do que está acontecendo e que eu vou falar agora. É que ele diz que aparecem 3 varões para ir com ele à casa de Jope. Ele explica a visão que teve. E ele também diz que para ele ter uma afirmação, para ele ir na casa de Cornélio, justamente daquilo que ele viu, que é a visão dos animais quadrúpedes, ele disse que no exato momento que ele viu os 3 varões que apareceu para ele, do nada, ele disse que uma voz disse para ele assim, disse o Espírito Santo, ele mesmo contando, disse o Espírito Santo, que fosse com aqueles 3 homens, não duvidando. É aqui que está a chave da nossa aula de hoje. Eu quero falar sobre a reverência que Pedro tinha da pessoa do Espírito Santo. É interessante que Pedro está revelando, gente,
uma experiência que ele teve sobrenatural. De fato, foi marcante na vida dele. Agora, Pedro disse que dessa visão, da decisão e atitude para ele ir na casa de Cornélio, teve um fato ou um fator importante que deixasse ele um pouco atônito e até mesmo com dúvida, para ver se ele não está delirando. E ele disse que nessa hora aparecem 3 varões. Estudiosos dizem que foram 3 pessoas, a outros dizem que foi 3 anjos. Enfim, quero me atentar sobre após ele ver esses 3 homens, como diz o texto bíblico. E é por aí que eu vou caminhar. O Espírito Santo falou com ele. Olha o Espírito Santo tratando Pedro, e Pedro ouvindo ele como uma pessoa que fala, que expressa, porque ele tem personalidade. E o Espírito Santo diz assim: ô Pedro, não tenha medo, acompanhe esses 3 varões. É o que Pedro está contando sobre a sua conduta do capítulo 10. É claro que ele não chegou no capítulo 12, que é justamente a prisão dele. Mas o diabo observa que Pedro está crescendo na evolução com a intimidade do Espírito Santo. Por isso que no capítulo 12, Pedro é preso, jogado na cadeia. Porque o nível de intimidade com o Espírito Santo era muito alto, ao ponto da sombra dele curar pessoas. Mas o que me chama a atenção foi que Pedro tratou o Espírito Santo como uma pessoa, gente. E ao tratar ele como uma pessoa, não somente isso, tão constante é isso. Diz o texto que o Espírito Santo disse a Pedro: vá sem duvidar. Aqui nasce a reverência de Pedro com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo dá a chave para Pedro, e a chave é profética, dele não duvidar, nem da voz dele, e nem do que ele está vendo, e nem para onde ele está indo. Somente o Espírito Santo, gente, para dar a certeza dessa forma. Mas o que me chama a atenção foi a atitude de Pedro. Ele teve reverência ao Espírito Santo. O Espírito Santo disse: vá sem duvidar. Por quê? Porque o coração dele está sendo tomado pela dúvida. E aí a gente precisa entender que a reverência nasce aí. O que é reverência? Respeito, temor. É você se inclinar, tirar a sua coroa com as suas pedras e dizer: sim, Senhor. Desce ao Espírito Santo, e aí gera um tratamento de Pedro com o Espírito Santo, que é o tratamento sem dúvida, porque ele estava duvidando, e o Espírito Santo se manifesta, quebrando a dúvida dele, e ele, em reverência ao Espírito Santo, vai com os 3 varões e vai até a missão. Ou seja, o oposto disso é que quem quer tratar ele com reverência jamais pode tratá-lo com dúvida. Dúvidas recorrentes que nascem na nossa cabeça. Por exemplo, será que o Espírito Santo existe? Será que o Espírito Santo vai falar comigo? Será que o Espírito Santo ele vai realmente se importar comigo? Eu sou de família pobre, eu sou de família rica, eu acho que ele não vai se importar comigo. Na verdade, eu acho que ele não está nem aí para mim. Queridos, não é isso que diz o texto. Vocês sabem a história de Pedro, quem era Pedro, da onde Pedro veio.
Mas o que me chama a atenção foi que o Espírito Santo disse: vá, sem duvidar. Em outras palavras, tenha reverência do que eu estou lhe mostrando e tenha reverência, temor do que eu estou lhe falando. Vá seguro, reverencie ele. Nessa hora, Pedro não está no texto, mas é uma mente de um pensador. Pedro olhou para os três e disse: pai, vamos, porque o Espírito Santo falou comigo que é para ir com vocês. Em outras palavras, eu estou reverenciando o meu amigo. Eu respeito ele, a fala dele. Eu considero a fala dele. Eu não duvido quando ele fala comigo, é certeiro, é real. É, como diz o acreano, batata. Então, nós precisamos reverenciar a pessoa do Espírito Santo. E quando eu reverencio a presença dele? Número 1, é quando eu observo os conselhos que ele me dá. O Espírito Santo é um oceano de sabedoria. E todas as vezes que eu não ouvi o Espírito Santo, eu quebrei minha cara. Sobre amizades, sobre compras, sobre investimentos. Eu lembro uma vez, eu acho que foi em 2009, eu estava em um dos auges do meu ministério. Eu estava conhecendo uma dimensão do Espírito, e os primeiros milagres do ministério começou a surgir. E eu cheguei a um momento que eu olhei para mim, eu estava muito abençoado, financeiramente, emocionalmente, espiritualmente. E eu me meti para comprar uma loja aqui no meu estado. Essa loja custava 50 mil reais. E eu tinha na minha conta 22 mil e 7 mil na minha pasta. E quando eu fui comprar essa loja, o Espírito Santo falou comigo: você não é empresário. Eu te tirei da empresa a qual você estava, ganhando muito bem, para ser o meu chanceler. Não compre essa empresa. E eu olhei para um lado, olhei para outro, e ele falou comigo: eu vou lhe dar um sinal. Você vai lá na pessoa, na irmã dela, e diga para ela que vai comprar a loja. E você vai ouvir o que ela vai lhe dizer. Pois, irmãos, eu fui lá, e a irmã dessa moça que eu comprei, do marido dela, que é cunhado dessa moça, falou barbárias da empresa. A empresa tinha por trás muitos problemas financeiros. Que eu não ia comprar a empresa, eu ia comprar as dívidas da empresa. E quem sabe, quando você compra a empresa, você compra tudo, dívida, tudo. Os fornecedores começaram, então, enfim, comprei essa empresa. E aí fui tocar essa empresa, quando de repente começou a chegar os credores da empresa, agiotas que eles tinham se metido nisso. E aí, gente, eu me vi aperreado, porque esse casal sumiu e eu fiquei na mão dessas pessoas. E aí eu fui chorar o Espírito Santo. E aí o Espírito Santo disse para mim: você não reverenciou o que eu lhe falei. O que é reverenciar? É dar ouvido aos conselhos de Deus. Quando você dá ouvido aos conselhos do Espírito Santo, ele vai lhe livrar de golpes, de problemas, de situações que te levarão para o abismo, gente. Então, quem quer tratar ele com reverência, aprenda a ouvir os conselhos dele. Pedro ouviu o conselho, ele dizendo: vá com os três, são gente boa, estão na mesma missão que você, pode ir. E eles foram, e ele reverenciou a voz do Espírito Santo. Gente, nós precisamos entender isso. Eu não lembro agora o ano, mas faz há pouco tempo,
na época da Copa do Mundo, que nós perdemos para a Romênia de 2-1, naquele dia eu passei a noite orando, e no amanhecer o Espírito Santo falou comigo: vá até o Jonathan Clark, que era o meu, cunhado, com cunhada, com cunhado, que é irmão da minha cunhada, casado com meu irmão. E o Espírito Santo falou assim comigo: ó, vá até o Jonathan Clark e diga para ele hoje, ele vai estar saindo de um lugar, ele traiu a mulher dele, está saindo da casa da amante. Fale para ele não ir para a casa dele e sim ficar com você, porque a sepultura dele está aberta. E aí eu corri atrás desse cara, não achei ele. E eu voltei, Espírito Santo, eu não achei ele. O Espírito Santo disse: vai para essa rua aqui. Eu entrei pela rua, quando foi na outra esquina, eu me deparei com ele. E eu falei tudo para ele. E nessa hora ele disse para mim: pastor, hoje é jogo do Brasil, 11h30 da manhã, ou 10h30 da manhã. Eu vou assistir o jogo do Brasil, vou tomar todas. Vou para minha casa, da minha coroa. Ele disse: tu tá vindo da onde, Jonathan? Ele disse: eu estou vindo da minha amante. Eu disse: Jonathan, não faz isso, vem comigo, vamos lá para a igreja. Depois nós assistimos o jogo do Brasil junto, cara. E ele disse: não, pastor, estou indo embora, e foi. Terminando o jogo do Brasil, ele vai com a filha dele comprar 1 quilo de carne, bisteca para assar. Quando 2 caras na moto cercaram ele e mataram ele com 5 tiros bala de explosivo. E nós perdemos o Jonathan, porque ele não reverenciou a voz do Espírito Santo, o conselho que o Espírito Santo deu para ele. Ele não ir para a casa dele naquele dia, mas me acompanhar. Então, quantas vezes nós temos quebrado a cara, porque nós não temos dado ouvido ao conselho do Espírito Santo? Quantos negócios que a gente fecha que dá errado? Quantas vezes nós entramos em abismo, relacionamento errado, amizade errada, enfim, gente, é uma loucura. O que dizer de Zacarias capítulo 4, verso 6? Quando Zacarias diz que não é por força e nem por violência, mas é pelo Espírito Santo de Deus que há convenção, que há convencimento. Então a gente precisa, gente, abraçar esse código, esse segredo, que é ouvir os conselhos do Espírito Santo. Normalmente você está se perguntando: mas pastor, como é que eu sei quando o conselho é do Espírito? O conselho do Espírito está lá em Salmos 45, versículo 6, que diz que o cetro do Senhor é justiça, é misericórdia e é verdade. Os conselhos do Espírito Santo estão baseados nesses 3 pilares do cetro do reino. É o que diz a carta aos Hebreus, capítulo número 2. Diz que o cetro do Senhor é equidade, que é baseado em justiça, verdade. E qual é o terceiro, pastora Su, que eu acabei de falar? Justiça, verdade e equidade. Que é misericórdia. Então, nós precisamos entender que tudo aquilo que está fora disso não é o conselho do Espírito. E normalmente ele vai falar na tua consciência, onde há a lâmpada do Espírito do homem. Então, gente, para nós levarmos em conta os conselhos do Espírito Santo, nós iremos ouvir seus conselhos. Temos certeza que nós estaremos reverenciando a pessoa do Espírito Santo. Segunda chave para que você trate o Espírito Santo com reverência. O Espírito Santo falou para Pedro para ele acompanhar 3 varões. Ou seja, o Espírito Santo mostrou para ele que os 3 varões estavam vindo da parte de Deus. Você quer tratar o Espírito Santo com reverência? Dê valor para o que ele mostra para você. Você tem tido experiências catastróficas com relacionamentos que você tem se metido. Deus lhe mostrou para você que esse homem não é para você.
e você casou com esse homem que está sofrendo hoje. Você sabe que quando você casou com esse homem, foi porque ele tirou a sua virgindade. Aí você ficou com medo da sua família, que era cristã, cair em cima de você. E hoje você está sofrendo, porque não ouviu o Espírito Santo. Está quase indo de mal a pior. Você sabe que o Espírito Santo mostra as coisas. Ele mostra para você. Você entrou nessa sociedade, você quebrou sua cara, mas ele lhe mostrou. Lembra do que a pastora falou aqui? Ele dá sinais. Ela disse, Espírito Santo, quando essa mulher que me convidou ligar de novo, eu vou dizer não para ela, ela não vai ficar chateada, ela não vai cancelar o convite, só vai prolongar, reagendar, e a minha amizade com ela não vai romper, porque era um evento muito grande. Mas a Su tinha que dizer não. Então o Espírito Santo mostrou para ela o sinal. Quando ela disse não, foi de Deus. O Espírito Santo já tinha trabalhado lá. Deus tem dado sinais, gente. O Espírito Santo falou, vá com esses 3 homens, são os sinais que vêm do céu. Segue ele, porque a missão será cumprida. E ele foi, porque ele viu. Agora, muitas vezes a gente quer reverenciar o Espírito Santo, mas a gente não dá valor ao que ele mostra. Você não pediu para ele lhe mostrar? Você disse, não, Espírito Santo, se o Senhor me mostrar, eu vou perdoar meu marido. Ele lhe mostrou que ele traiu você, e o que você fez? Você escorraçou ele de casa. Você não está honrando, você não está reverenciando o Espírito Santo. Então nós precisamos dar valor ao que ele mostra. Se ele lhe mostrar uma coisa, abrace. Se ele lhe mostrar também para você não abraçar, não abrace. Doa na mulher, doa no filho, doa em todo canto. Quer ver uma coisa? Certa vez, meu filho namorou com uma moça, e essa moça viajou para outro estado. Como eu viajo muito, a minha esposa também, meu filho já estava terminando a escola, 2º grau. Daqui a pouco, essa menina foi embora, meu filho ficou mal. E meu filho tinha um sonho de ser jogador de futebol. Honrar o nosso pai, meu pai que foi jogador, meus irmãos também, e eu só joguei pelado. E ele chegou para mim e disse, pai, eu quero tentar meu futebol, eu vou acabar o estudo, termino o 3º ano lá no Rio de Janeiro. Quero ir para lá para testar e tal. Só que eu disse, filho, tu nunca jogou bola por aqui ao nível para tu ir para o Rio. Aqui no estado não tem nenhum clube que tu participou, tu só foi peladeiro. Não, mas eu vou virar. Aí eu fui orar, tá bom, me dá uma semana para orar. Eu fui orar, compartilhei com a mãe dele, fomos orar. O Espírito Santo me mostrou uma aliança quebrada, a bandeira do Rio de Janeiro, de cabeça para baixo, e me mostrou essa namorada dele rindo. E eu perguntei, Espírito Santo, de olhos fechados, eu vendo tudo isso aqui. Espírito Santo, que bandeira? Por que essa bandeira está de cabeça para baixo? Por que ela está rindo? E isso que o Senhor está me mostrando. Aí aquela voz falou assim comigo, dentro de mim, se você for para lá, você vai enterrar a carreira do seu filho. E no final, o diabo vai zombar de você. Você só vai gastar dinheiro. E aí fiquei por ali, passado alguns dias, meu filho aperreando, chorando. Vamos, amor, vamos levar ele, a gente vai viajar. Aí eu viajei para o Rio, levei meu filho, e por lá ele ficou no apartamento nosso do Rio. Foram quase 5 anos de puro sofrimento para o meu filho lá, não virou nada, não teve nada, só gastei dinheiro. E aí muitas vezes a gente faz isso. Lá vai eu de volta, orar o Espírito Santo. O Espírito Santo diz, você não me deu reverência. Você reverenciou seu filho, o gosto do seu filho, o sentimento do seu filho. Mas está aí, depois de 5 anos, olha o que você vai fazer. Com esse dinheiro que você gastou, você poderia ter feito isso. Gente, eu chorei demais, amargamente. Porque quando a gente foi fazer uma conta, foi muito dinheiro que a gente gastou em 5 anos. Então,
Espírito Santo mostra. E o que ele quer? Reverência para o que ele está mostrando. Então você que está aqui nesse segundo módulo, nós estamos aprendendo a reverenciar o Espírito Santo. E aqui eu termino com o terceiro exemplo sobre como reverenciar o Espírito Santo. O texto diz que o Espírito Santo falou com Pedro: vai, porque estes 3 é para você ir. Aí Pedro está dizendo, aí eu fui para a casa lá do homem, a qual Deus iria salvar. Ou seja, como que eu posso reverenciar o Espírito Santo? É quando eu dou valor ao seu propósito. Tem muitas pessoas que estão dando valor ao seu próprio propósito. E estão deixando o propósito do Espírito Santo de lado. Você não está reverenciando a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo lhe deu um dom para você cantar. Você nunca tem cantado. O Espírito Santo tem lhe dado o dom da oratória, da comunicação. Você nunca tem gravado nada nas suas redes sociais. O Espírito Santo tem lhe dado o dom de administrar recursos. Você nunca chegou para o seu pastor e disse: eu quero ser candidata a tesoureira para lhe ajudar, pastor. Ou uma secretária. Você sabe manusear muito bem sites, páginas. E você nunca se apresentou ao Instituto Maná para ajudar a gente a melhorar nosso marketing, para alcançar mais pessoas. Então você tem recebendo talentos e dons, e você nunca tem reverenciado o Espírito Santo. É para você que está aí na sua casa, não sai de casa para nada. Até quando você vai ficar assim? Porque você não senta em frente da sua casa, as pessoas que estão passando em frente da sua casa, você entrega um folheto. Tira um propósito com Deus. Espírito Santo, eu vou reverenciar o Senhor todo dia. De tarde eu vou botar minha cadeira em frente da minha casa com um folheto, 1000 folhetos. Eu vou dar o folheto para o irmão. Aqui, irmão, para você. Se ele jogar no mato aí com ele, irmão, eu estou fazendo a minha parte. Você tem feito o quê com o que o Espírito Santo tem lhe dado? O Espírito Santo tem lhe dado propósito, gente. Pedro tinha um propósito, ele reverenciou a Deus e foi para o propósito. Você precisa também. E aí, o seu nível de relacionamento com o Espírito Santo vai aumentar. E as coisas vão fluir de uma forma extraordinária. Gente, são códigos que eu estou entregando acerca do meu ministério, acerca de experiência de homem de Deus, acerca do que eu tenho vivido com ele na Bíblia. E tudo isso, tenho certeza que você nunca ouviu em lugar algum. Por isso, partimos então, missionária Sussuarana, para o fim e perguntamos a você, pastora Su, tem alguma coisa aí que a senhora queira falar enquanto eu estou aqui ministrando a aula sobre reverenciar o Espírito Santo? Tenho. Pode falar. Quando você obedece à voz dele, né, pastor? Você está reverenciando ele. Porque o Espírito Santo, ele fala conosco. Pedro obedeceu, né? Pedro obedeceu. Verdade. Né? Jesus obedeceu à voz do Espírito Santo, né? E tantos outros homens da Bíblia que obedeceram à voz do Espírito Santo e isso foi uma resposta para Deus de reverência. E o Espírito Santo, ele fala conosco a todo momento. Ele fala acerca da nossa missão, do nosso chamado, né? Como o Senhor falou. E na maioria das vezes nós não reverenciamos a voz dele, a sua ordem. Quando a gente, por medo, por egoísmo, por tantas coisas, né, que o inimigo coloca, a gente não obedece à voz do Espírito Santo. E aí a gente não está reverenciando a ele. As pessoas acham que reverenciar é só quando você se ajoelha, se prostra. Não, reverência vai muito além do que isso. Reverência parte das nossas ações, né? Parte de nós obedecermos à voz dele, obedecermos aquilo que ele verdadeiramente quer para nós. Porque quando a gente faz a nossa vontade, nós não estamos reverenciando também o Espírito Santo. Quando a gente se torna
um cristão, um filho de Deus, independente, nós não estamos reverenciando ao Espírito Santo. O que é independência? É quando a gente quer fazer a nossa própria vontade. Quando a gente vive não a vontade perfeita de Deus, mas a vontade permissiva. O que é a vontade permissiva? É a nossa vontade. E Deus, ele permite a gente viver. Por quê? Porque ele é um Deus que nos dá o livre-arbítrio. Então, quando nós estamos vivendo a vontade permissiva, que é a nossa vontade, nós não estamos reverenciando o Espírito Santo, né? Então, nós precisamos todos os dias analisar a nossa vida, analisar nossas ações, olhar para nós mesmos e vermos se nós estamos vivendo e estamos, né, servindo a Deus, reverenciando Ele ou não, se nós estamos fazendo a vontade de Deus, se nós estamos no centro da vontade dele, se nós estamos vivendo a vontade perfeita, aí sim nós estaremos reverenciando o Espírito Santo. E a gente for olhar para a Bíblia, né, pastor, a gente vê que muitos homens de Deus e mulheres de Deus, eles tiveram momentos que eles não reverenciaram o Espírito Santo. Mas quando eles reconheceram, se arrependeram, o próprio apóstolo Paulo, ele vivia um engano, né? Ele perseguia os cristãos achando que ele estava fazendo a vontade de Deus, achando que ele estava reverenciando a Deus, mas ele estava o quê? Em desobediência ao Senhor, até ele ter um encontro verdadeiro com Deus. Aí sim, ele se tornou um homem segundo a vontade de Deus. E as suas ações passaram a reverenciar o Espírito Santo. É tanto que o apóstolo Paulo foi um dos homens da Bíblia que mais teve experiências, né, pastor, com o Espírito Santo. Quero deixar, né, acrescentar aí as suas palavras. Estes foram os comentários da nossa pastora Sussuarana Oliveira. E aqui chegamos ao final de mais um módulo com o tema Tratando Ele com Reverência. Posso orar por você? Ore comigo. Pai Celestial, Tu tem dado o Espírito Santo para conosco. Te peço, Pai, nesse momento, ó Pai querido, que o Senhor possa abrir nossos ouvidos, abrir, ó Pai, os nossos corações, mas acima de tudo, adestrar nossas mãos, ó Pai, para que a gente venha reverenciar o Senhor com tudo aquilo que o Senhor tem nos mostrado, com todo o propósito que o Senhor tem nos dado, com tudo aquilo que o Senhor tem proporcionado para que a gente desenvolva um relacionamento contigo. Hoje, eu quero te pedir para aquele que me assiste, o Senhor possa fazer grandes coisas. Sabe, Espírito Santo, eu te amo. E antes de eu começar esse curso, o Senhor sabe, são dezenas de cursos que eu tenho que fazer, mas hoje eu perguntei ao Senhor, Espírito Santo, qual o curso que o Senhor quer que eu faça? Eu quero lhe reverenciar. São tantos cursos de libertação, de cura, sobre finanças, sobre bibliologia, soteriologia, enfim, são tantos cursos. E o Senhor disse para mim, meu servo, fale sobre andando na dimensão do Espírito. E para isso, Pai, eu te peço, pega na mão do meu irmão, da minha irmã, que está agora chorando, arrependido, porque tem tido a oportunidade, com o seu talento, com o seu dom, de honrar, reverenciar o Senhor, mas ele não tem feito, ela não tem feito. Mas agora eu te peço, Espírito Santo, dá uma nova oportunidade para ele, para ela. Nos dê uma nova oportunidade. Nos ajude a compreender os mistérios, para que a gente ande
na dimensão do Espírito. E aí viemos desfrutar da amizade com reverência com o Senhor. Resgata em nós o temor. Resgata em nós o respeito pela tua presença. Com isso, eu oro abençoando aquele que me assiste, aquele que me ouve. Eu abençoo aquele que está aqui, sabendo que está sentindo a tua presença, porque não é somente palavras minhas, é porque tu estás aqui na tua cadeira sentado. Por isso eu te peço, senta ao lado dele, senta ao lado dela. E que a partir de hoje os dons que ela tem, os dons que ele tem, possam ser para reverenciar o Senhor, por onde ela for, por onde ela for. Por onde ele for passar, que os teus propósitos possam ser reverenciados por eles. E eles falem mais de ti, por onde eles passarem. Ajuda, Pai, nós como igreja, a reconhecer que o Senhor é real, que o Senhor é uma pessoa e que o Senhor ama ser reverenciado. É o que te pedimos isso, no doce e sagrado nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida e que você desenvolva um ótimo, poderoso e profundo relacionamento com o Espírito Santo. Beijo, fica com Deus e vem comigo para o terceiro módulo. Fui! Tchau, gente!